Sentido interno e espiritual de Apocalipse, capítulo 13, segundo revelação concedida a Emanuel Swedenborg, servo do Senhor, contida em sua obra O Apocalipse Revelado. Sentido espiritual, conteúdo de todo o capítulo. Continua-se neste capítulo a tratar do dragão e são descritas a doutrina e a fé entendidas por ele. Como são essa doutrina e essa fé entre os leigos, e depois como são entre os sacerdotes. Descreve-se a besta que subia do mar, como essa doutrina e essa fé entre os leigos. Descreve-se a besta subindo da terra, como essa doutrina e essa fé entre os sacerdotes. Depois se trata da falsificação da verdade da palavra por estes versículos. Conteúdo de cada versículo. Verso 1. E viu uma besta que subia do mar. Significa os leigos, que na igreja dos reformados estão na doutrina e na fé do dragão a respeito de Deus e da salvação. Tendo 7 cabeças, significa a loucura resultante de meras falsidades. E 10 chifres, significa muito poder. E sobre seus chifres 10 diademas, significa o poder de falsificar muitas verdades da palavra. E sobre suas cabeças um nome de blasfêmia, significa a negação do divino do Senhor e a doutrina da igreja tirada não da palavra, mas da própria inteligência. Verso 2. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, significa uma heresia destruidora da igreja, porque ela provém das verdades falsificadas da palavra. E seus pés como de urso, significa cheia de ilusões provenientes do sentido da letra da palavra, lido, mas não entendido. E sua boca como boca de leão, significa os raciocínios provenientes das falsidades, como se fossem provenientes das verdades. E o dragão lhe deu a sua força e o seu trono e grande poder. Significa que essa heresia tem força e reina por meio da recepção pelos leigos. Verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Significa que a doutrina sobre a fé só não concorda com a palavra, onde as obras são ordenadas tantas vezes. E sua ferida mortal foi curada, significa o remédio dela. E toda a terra se maravilhou após a besta. Significa que então essa doutrina e essa fé foram recebidas com alegria. Verso 4. E adoraram o dragão que deu poder à besta. Significa o reconhecimento de que elas, a doutrina e a fé, são tais quais foram apresentadas pelos chefes e pregadores que lhes deram força, fazendo-as receber pela comunidade geral. E adoraram a besta significa o reconhecimento pela comunidade geral de que é uma verdade santa, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode combater contra ela? Significa a excelência dessa doutrina, porque ninguém pode contraditá-la. Verso 5. E lhe foi dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. Significa que ela ensina males e falsidades. E lhe foi dado o poder de agir 42 meses. Significa a faculdade de ensinar e praticar os males e falsidades dessa doutrina até o fim daquela igreja e o começo da nova. Verso 6. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome. Significa os seus discursos, que são escândalos contra o divino mesmo e contra o divino humano do Senhor, e ao mesmo tempo contra tudo que é da igreja proveniente da palavra, pela qual o Senhor é cultuado, e contra seu tabernáculo e os que habitam no céu. Significa os escândalos contra a igreja celeste do Senhor e contra o céu. Verso 7. Ele foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
Significa que eles atacaram as divinas verdades da palavra e as derrubaram. E lhe foi dado poder sobre toda a tribo e língua e nação. Significa, assim, domínio sobre todas as coisas da igreja, não só sobre os que pertencem à sua doutrina, mas também sobre as que pertencem à sua vida. Verso 8. E a adorarão todos os habitantes da terra, dos quais não foram escritos os nomes no livro da vida do Cordeiro. Significa que todos conheceram essa doutrina herética como coisa santa da igreja, exceto aqueles que creram no Senhor. Morto desde a fundação do mundo. Significa o não reconhecimento do divino humano do Senhor desde a instauração da igreja. Verso 9. Se alguém tem ouvido, ouça. Significa que aqueles que querem ser sábios prestam atenção a estas coisas. Verso 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Significa que aquele que, por essa doutrina herética, desviar os outros de bem crer e de bem viver, é arrastado para o inferno por seus próprios males e falsidades. Se alguém mata pela espada, é necessário que seja morto pela espada. Significa que aquele que destrói a alma de um outro pelas falsidades é destruído pelas falsidades e perece. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Significa que o homem da nova igreja do Senhor, pelas tentações que vêm dos males e falsidades, é examinado em sua qualidade quanto à vida e quanto à fé. Verso 11. E viu uma outra besta subindo da terra. Significa os clérigos que estão na doutrina e na fé do dragão sobre Deus e sobre a salvação. E ela tinha 2 chifres como o cordeiro e falava como o dragão. Significa que eles falam, ensinam e escrevem segundo a palavra, como se os seus discursos, lições e escritos fossem a divina verdade do Senhor, e entretanto são a verdade falsificada. Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na presença dele. Significa que eles confirmaram os dogmas e que por isso tem força. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Significa que pelas confirmações foi estabelecido que se reconheceria como coisa santa da igreja o que tinha sido recebido pela comunidade inteira. Verso 13. E faz grandes sinais. Significa testemunhos de que as coisas que eles ensinam são verdades e, entretanto, são falsidades. De tal modo que faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Significa atestações de que suas falsidades são verdades. Verso 14. E seduz os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta. Significa que pelos testemunhos e atestações eles induzem em erros os homens da igreja, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta que tem a ferida da espada e vivia. Significa que eles levam o homem da igreja a receber por doutrina que a fé é o único meio de salvação, pelas razões já mencionadas. Verso 15. E foi-lhe concedido dar espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta pudesse falar. Significa que lhes foi permitido confirmar essa doutrina por meio da palavra, pela qual é ensinada como se fosse viva, e fazer com que os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Significa que eles pronunciam a danação sobre aqueles que não reconhecem a doutrina de sua fé como a doutrina santa da igreja. Verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, significa todos naquela igreja de qualquer condição, erudição e inteligência, lhes seja dada certa marca sobre sua mão direita e sobre suas testas. Significa que ninguém é reconhecido como cristão reformado
se não receber essa doutrina pela fé e pelo amor. Verso 17. E que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Verso 17. E que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do nome dela. Significa que a ninguém é permitido ensinar segundo a palavra, exceto se reconhecer essa doutrina e jurar fé e amor por ela ou por alguma coisa que concorde com ela. Verso 18. Aqui está a sabedoria, significa que compete a um sábio, segundo o que foi dito e explicado neste capítulo, ver e compreender quais são a doutrina e a fé sobre Deus e sobre a salvação entre os clérigos. Aquele que tem inteligência calcule o número da besta. Significa que aquele que está na ilustração pelo Senhor pode conhecer neles a qualidade das confirmações dessa doutrina e dessa fé derivadas da palavra. Pois é número de homem, significa a qualidade da palavra e, por conseguinte, da igreja. E seu número é 666, significa essa qualidade, que toda a verdade da palavra foi falsificada por eles.